Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai fazer a revisão dos conteúdos da avaliação do terceiro bimestre, ok? Olha, os conteúdos são multiplicação de um número decimal por 10, 100 e 1000, porcentagem e medida de tempo, tá? Vocês estudem bastante, gente. Acompanhem bem a videoaula, tá? Para que vocês possam entender melhor os conteúdos aplicados na prova, tá bom? Então, vamos lá. Para se multiplicar um número decimal por 10, 100 e 1000, basta deslocar a vírgula para a direita uma, duas ou três casas, tá? Decimais. Aí nós temos o exemplo. E o que ele quer dizer com isso? É deslocar uma vírgula para a direita. Se eu estou multiplicando por 10, né? O 10 ele possui apenas um zero, então eu vou deslocar uma casa para a direita. Se eu multiplicar por 100, eu vou deslocar duas casas, porque o 100 contém dois zeros. E três casas, porque eu vou multiplicar por 1000. 1000 tem três zeros, eu vou deslocar três casas, tá bom? Aí nós temos o exemplo. Eu tenho 2,684 vezes 10. Olha, estou multiplicando por 10. Então, eu vou deslocar apenas uma casa para a direita. A vírgula ela está entre o 2 e o 6. Se ela vai para a direita, ela vai ficar entre o 6 e o 8, tá? Olha aqui. E vai ficar 26,84. Então, a vírgula deslocou-se uma casa para a direita. No segundo exemplo, nós temos uma multiplicação por 100. 3,545 vezes 100. Lembrem lá da regra. Se eu estou multiplicando por 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Observe que a vírgula está entre o 3 e o 5. Então, se ela vai deslocar duas casas para a direita, ela vai andar uma, duas casas. Vai ficar entre o 4 e o 5, ó. Uma, duas casas e vai ficar 354,5. E a vírgula deslocou-se duas casas para a direita. O outro exemplo, nós temos 0,896 vezes 1000. Se eu estou multiplicando por 1000, eu vou deslocar essa vírgula três casas para a direita. Então, essa vírgula vai andar uma, duas, três. Vai ficar depois do 6. Totalizando em 896. E a vírgula deslocou-se três casas para a direita. Então, lembrem sempre dessa regra, tá bom? Vamos lá para porcentagem. O que é a porcentagem? É uma área da matemática que indica uma taxa de proporção ou proporção calculada em relação ao número 100, né? Porque eu divido por 100. E é representada pelo símbolo, consiste numa razão em que seu denominador é sempre 100. Tá? Então, por que o denominador será sempre 100? Porque ele vai sempre dividir por 100, tá bom? A porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores de lucro, desconto ou prejuízo e até mesmo taxas de juros. Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Então, vamos lá. Aí nós temos o exemplo. Calcule 50% de 600. Como eu vou fazer? Eu vou pegar, né, a porcentagem, que é 50%, e vou representar na forma fracionária ou na forma decimal. Na forma fracionária vai ficar 50 sobre 100. Vou dividir por 100, tá? E vou multiplicar pelo valor 600. Então, 50 sobre 100 vezes 600, que vai ser igual... Vou multiplicar 50 vezes 600, vai dar 30.000. 30.000 dividido por 100 vai ser igual a 300. Gente, lembrem lá da regrinha, da divisão por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu corto dois zeros, tanto em cima quanto embaixo. Então, cortei um zero, dois zeros, um zero, sobrou 300, tá bom? 50% de 600 é igual a 300. Então, aqui eu resolvi dessa forma, tá bom? Imagine que uma professora possui 450 alunos e nas provas finais, apenas 8% do total de seus alunos tiraram a nota máxima. Pergunta, quantos alunos tiraram a nota máxima? Então, são quantos por cento? 8. Então, vou representar esse 8% na forma fracionária, que vai ficar 8 dividido por 100, tá? Vezes, qual é o valor de alunos? O total de alunos, 450. Então, 8 por 100
multiplica por 450, que vai ser igual, então multiplico 8 vezes 450, que vai ser igual a 3.600, dividido por 100, eu vou cortar os dois zeros de cima, ó, lembrem da dica, da regra de divisão, tá? Se eu estou dividido por 100, vou cortar dois zeros tanto em cima quanto embaixo. Cortei os dois zeros de cima e os de baixo, ficou 36, tá? Então, quantos alunos tiraram a nota máxima? Apenas 36 alunos tiraram a nota máxima. Sabemos que 36 alunos tiraram a nota máxima nas provas finais, porque 8% de 450 é igual a 36. Medidas de tempo. As medidas de tempo são utilizadas das mais diversas formas. Na antiguidade, os povos dividiram o dia em 24 horas, tá? E sendo que cada hora foi dividida em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Em alguns problemas matemáticos ou da física, precisamos converter horas para minutos ou segundos e vice-versa, tá? Então, eu tenho que transformar horas em minutos ou minutos em hora e vice-versa. Para fazer a conversão, temos que saber os seguintes dados, tá? Que uma hora é igual a 60 minutos, um minuto igual a 60 segundos e uma hora igual a 3.600 segundos, porque eu vou multiplicar 60 vezes 60, 60 de 60 minutos e o outro de segundos, tá bom? Então, se quisermos mudar de hora para minutos, temos que multiplicar por 60. Converta 5 horas em minutos. Aí eu tenho 5 vezes 60, porque são 5 horas e cada hora possuem 60 minutos. Então, vai ser a multiplicação de 5 vezes 60, que é igual a 300. Ou seja, 5 horas possuem 300 minutos. Podemos também converter de segundos para hora ou de segundos para minutos. Basta dividir por 60. Então, se eu quiser transformar segundos em minutos ou segundo em hora, eu vou dividir por 60, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, converter 180 segundos para minutos. Então, segundos, eu vou voltar para minutos, então eu vou dividir 180 por 60, que vai ser igual a 3. Ou seja, 180, segundos equivalem a 3 minutos. Se eu quiser tirar a prova, basta multiplicar 3 vezes 60, que vai ser igual a 180. Ou seja, 3 minutos correspondem a 180 segundos, tá bom? Converter 5.000 segundos para horas. Então, 5.000 segundos eu vou dividir para 3.600, tá? Lembrem lá que uma hora é composta por 3.600 segundos, que vai ser igual a 1,39, ou seja, 5.000 segundos equivale aproximadamente a 1 hora e 39 minutos. Aí nós temos aqui uma tabelinha mostrando, Para mim transformar hora em minutos, eu vou multiplicar por 60. Minutos em segundo, também vou multiplicar por 60. Já para eu transformar segundos em minutos, eu vou voltar. Por isso, eu vou usar a divisão. Fazer a conversão, ele vai ter que dividir, tá? Segundos em minuto, vou dividir por 60. E minutos em hora, vou dividir por 60 também. Se eu quiser transformar segundos em hora, eu vou dividir por 60 duas vezes, tá bom? Então, eu multiplico 60 vezes 60, que é igual a 3.600, e eu vou dividir por 3.600, ok? E é só isso, gente. Estudem bastante para vocês tirarem uma boa nota na avaliação. E tchau, tchau. Até a próxima.